Olá! Bora embarcar em uma das maiores aventuras da história, as grandes navegações portuguesas. Uma saga cheia de perigos, de muita inovação e, claro, de uma ambição que acabou mudando o mundo para sempre. Bom, para começar, vamos direto para a pergunta principal. Por que reinos inteiros arriscariam navios, vidas e fortunas por algo que hoje a gente encontra em qualquer supermercado? A resposta, olha, é mais fascinante do que parece. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar lá para a Europa do século XV. Era uma época de um potencial enorme, mas que tinha também um obstáculo gigantesco impedindo o crescimento de nações como Portugal. Então, o lance era o seguinte: especiarias como pimenta, cravo, canela valiam mais do que ouro. E não era só para dar um gostinho na comida, não. Elas serviam para conservar alimentos e eram usadas até como remédios. O grande problema é que trazer tudo isso do Oriente era um processo caríssimo e muito, muito difícil. E essa comparação aqui é a chave de tudo. A rota que já existia pelo mar Mediterrâneo era basicamente um monopólio de mercadores italianos, e eles cobravam preços absurdos. Isso era péssimo para a economia de Portugal. A solução? Bom, a solução era achar um caminho novo pelo Oceano Atlântico. Era uma rota totalmente desconhecida, claro, mas que prometia controle total e lucros gigantescos. Mas, ninguém enfrenta um oceano desconhecido de mãos abanando. Portugal estava na vanguarda de uma verdadeira revolução tecnológica na área da navegação. E foi isso que fez toda a diferença. Pensa só no kit de exploração da época. Era tecnologia de ponta. Tinha a caravela, uma embarcação leve e rápida que conseguia navegar contra o vento, tinha a bússola, para nunca perder o norte no meio daquele mar todo, e o astrolábio, que permitia que os navegadores soubessem onde estavam só olhando para as estrelas. Com tudo isso em mãos, os portugueses ganharam a confiança que precisavam para ir onde ninguém nunca tinha ido. E foi assim que, armados com essa nova tecnologia e uma ambição que não cabia no mapa, os portugueses deram início à sua jornada épica por águas nunca antes navegadas. E aqui não tem discussão. Portugal foi o pioneiro. O primeiro país a organizar e financiar de forma sistemática essas expedições que iriam literalmente redesenhar o mapa do mundo. Mas essa jornada não aconteceu da noite para o dia. Foi feita em etapas. Começou com a exploração cuidadosa da costa da África, conquistando pontos estratégicos. Aí veio o momento decisivo, com Bartolomeu Dias lá no sul do continente. E por fim, a consagração com a chegada de Vasco da Gama ao seu destino final. Então, presta atenção nesse ponto, que ele é crucial. Quando Bartolomeu Dias conseguiu finalmente contornar o Cabo da Boa Esperança, ele provou uma coisa monumental. Ele provou que o Oceano Atlântico e o Índico se conectavam. A rota marítima para a Índia não era mais um sonho, era uma possibilidade real, concreta. E com a chegada de Vasco da Gama à Índia em 1498, essa possibilidade virou uma realidade que, assim, transformou o comércio global da água para o vinho. Portugal tinha conseguido. A viagem de Vasco da Gama abriu uma rota direta, quebrando o monopólio italiano. Agora, os portugueses podiam negociar cara a cara com os mercadores do Oriente, comprando especiarias por uma fração do preço antigo. E o resultado de tudo isso? Uma verdadeira revolução comercial. O centro da economia europeia mudou do Mediterrâneo para o Atlântico. Novas rotas, novos produtos inundaram o mercado e ali nasciam as bases de uma economia global. E pensar que tudo começou por causa de temperos? Bom, depois dessa viagem toda pela história, chegou a hora do nosso desafio para ver o que ficou dessa conversa. Primeira pergunta, bem direta ao ponto. Qual era o objetivo número 1 das grandes navegações? Exato! O objetivo principal era encontrar um caminho pelo mar até as Índias. Para quê? Para ter acesso direto ao valiosíssimo comércio de especiarias e, claro, lucrar muito com isso. Pergunta número 2, agora sobre tecnologia. Por que a caravela era o navio perfeito para essas viagens tão longas de exploração? Isso mesmo, o design dela era super inovador, com as velas latinas que permitiam que ela navegasse contra o vento. Isso a tornava muito mais rápida e fácil de manobrar do que os outros navios da época. Era essencial para explorar o desconhecido. E a última pergunta do nosso desafio, qual foi o maior impacto econômico que todas essas viagens tiveram no mundo? A resposta certa é a Revolução Comercial. Elas deram um pontapé inicial para um período de expansão gigantesca do comércio europeu, que conectou o continente e mudou a economia para sempre. Então, o ponto central é este.
Essa busca por temperos foi muito, mas muito além de uma simples missão comercial. Ela redesenhou o mapa e conectou o mundo de formas que ninguém nunca tinha imaginado antes. E agora, uma pergunta para a gente pensar um pouco mais a fundo. Muitos historiadores discutem se Portugal já suspeitava que existiam terras a oeste, onde hoje é o Brasil, muito antes de Cabral chegar oficialmente. É um debate fascinante. Deixe a sua teoria sobre isso aí nos comentários. E para continuar explorando outros assuntos incríveis como este, não se esqueça de seguir o canal e ativar as notificações, hein? E se aprendeu algo novo, deixe o seu like, que isso ajuda muita gente. Valeu e até a próxima!